paz do Senhor, amados irmãos, amigos, você que tem acompanhado o nosso programa Reflexão Bíblica, queremos nessa oportunidade falar da nossa alegria em poder mais uma vez estarmos juntos, podendo aprender da preciosa palavra do nosso Deus. Queremos dessa feita agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos proporcionar esse momento feliz de poder estar na sua companhia e podermos juntos meditar na preciosa palavra do Senhor. Queremos convidar você, se está ao seu alcance, que você possa tomar a sua Bíblia e abrir comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10. E dessa feita, gostaríamos de ler do versículo 17 ao versículo 22. Diz a palavra do Senhor: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Louvamos a Deus pela leitura do texto sagrado. Creio que conhecido, você que ama, que estuda a palavra de Deus, já deve ter ouvido, já deve ter visto alguém comentando a respeito desta linda passagem bíblica, onde nós observamos Jesus no seu ministério terreno, ministério esse marcado por milagres, por maravilhas e por ensinamentos extremamente profundos. E também vimos na Bíblia Sagrada, no ministério de Jesus, vários encontros com pessoas que lhe abordavam, algumas trazendo necessidades, outras trazendo indagações, outras querendo expô-lo, querendo, às vezes, com astúcia, querê-lo surpreender com algum ensinamento. E dessa feita, no texto que lemos, nós observamos que Jesus ele é mais uma vez abordado, e dessa feita por um homem. Mateus 19:16 refere-se a este homem como um jovem, o trata como um jovem que se aproxima de Jesus com uma importante indagação. Nós observamos quando aquele jovem ele chega para Jesus, e a sua saudação, quando ele refere-se, ele dirige-se ao Senhor Jesus, e ele dirige-se dizendo: Bom mestre. E esta expressão a gente observa no texto, no versículo seguinte, que ela é repreendida por Jesus. E o motivo dela ser repreendida por Jesus era simplesmente porque era uma saudação, poderíamos dizer, de uma forma hipócrita. Por quê? Porque para os judeus somente Deus é bom. Os judeus não têm o costume de chamar ninguém de bom, pois ele entende que isso é um atributo unicamente divino. E quando Jesus ouve aquele jovem o chamando de bom, então Jesus o repreende e diz a ele de forma muito clara, de forma muito objetiva, o repreendendo, deixando claro de que ele estava usando de uma certa forma de hipocrisia, porque estava chamando Jesus de bom, mas ele não cria realmente que Jesus era bom, porque eles não criam em Jesus como Deus. Todos nós sabemos de que os judeus eles não recebiam, não aceitavam Jesus como sendo Deus. E por isso nós observamos que Jesus o repreende e diz: Por que me chamas bom? Vocês sabem que ninguém é bom senão um, que é Deus. E se eles logo não criam em Jesus como Deus, então aquela era uma saudação hipócrita. Mas nós observamos, mesmo diante desta saudação,
observamos que a pergunta que aquele jovem faz ao Senhor Jesus é uma pergunta que expressa muita coisa. Quando aquele jovem ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? A pergunta daquele jovem é uma pergunta muito salutar, uma pergunta que até os nossos dias muitos fazem, uma pergunta que permeia em vários corações, em várias pessoas que têm este sentimento, essa preocupação. O que fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta também expressa o conhecimento que aquele jovem tinha a respeito da vida. Pois quando ele fala, ele traz essa pergunta, essa indagação, e diz: o que farei para herdar a vida eterna, logo nós entendemos a princípio que aquele jovem sabia que a sua vida na terra era passageira. Ele sabia dessa verdade de que a vida física ia passar. E isso é algo que por si só é muito importante na vida humana. É muito importante o ser humano saber, estar ciente de que a vida física passa. Acho que vocês, quem sabe, já tenham ouvido vários comentários a esse respeito, quem sabe até já me tenha visto falar a esse respeito, porque os dias em que estamos vivendo nos leva a essa realidade, a estarmos sempre comentando sobre essa verdade. A verdade de que a vida passa. A vida física passa, a vida é passageira, a vida é momentânea, é um tempo, de sorte que eu sei que estou falando para pessoas que estão vivendo momentos ímpares, momentos de glória, momentos de grande alegria, momentos de prazer, mas que você não pode esquecer que isso vai passar. Também sei que estou falando para pessoas que estão passando por grandes dificuldades, por provas, por momentos difíceis, por momentos de sofrimento, mas também essa mesma palavra se aplica a você. O Senhor diz: isso vai passar. A vida física passa com os seus momentos bons, mas também com os seus momentos ruins, com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas tribulações. Tudo isso vai passar. Que você esteja atento e que o seu coração esteja sendo consolado com essa verdade. Essa dificuldade que você está passando, essa prova, tudo isso vai passar. Junto com a vida vai passar. Sempre um dia e uma noite. E quando você pensar que não, tudo isso vai passar. Não existe noite tão extensa, não existe noite tão densa, noite tão escura, que ao raiar do sol ela não vai embora. Não existe dificuldade tão grande que Deus não coloque um fim nela e que o sol da justiça, quando brilhar, venha fazer com que tudo isso venha a ir embora e tornar parte do seu passado. Então a vida passa. Aquele jovem sabia dessa realidade. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4 e o versículo 13, vejamos o que diz a palavra a esse respeito. Tiago, capítulo 4 e o versículo 13. Tiago diz: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Versículo 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Aí o Tiago diz, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então Tiago, assim como aquele jovem, estava ciente de que a vida era passageira, de que a vida física haveria de passar. Tiago chega a comparar como um vapor. Ele está se referindo aqui a exemplo, um dos exemplos práticos é quando você tira a tampa de uma panela fervendo e aquele vapor sobe daquela panela visivelmente, mas é fração de segundo desaparece. Isso é uma das comparações que Tiago está fazendo sobre a vida. Quando a gente pensa que tem alguma coisa, que é alguma coisa, que alcançou alguma coisa, então a vida passa. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, um escritor aos Hebreus fala a esse respeito sobre essa dura realidade. Hebreus 9 e 27, quando ele diz o seguinte:
como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a morte, ela é uma realidade, é o fim da vida física. Quando o ser humano, ele, na sua vida física, na sua correria, no seu dia a dia, todos nós precisamos estar cientes de que existe uma determinação sobre a nossa vida. E a determinação dada pelo próprio Deus é que um dia nós haveremos de morrer, haveremos de partir desta vida. O escritor aos Hebreus, ele está ordenado, não é uma opção, é uma ordem de Deus de que o homem haverá de partir. Então aquele jovem, ele tinha essa preocupação. Ele estava ciente disso. Quando ele disse que farei para herdar a vida eterna, então ele sabia que haveria de morrer, que haveria de chegar um momento em que ele iria partir para a eternidade. É uma segunda observação que vemos no conhecimento daquele jovem. Aquele jovem também sabia que a sua história não se encerraria na sepultura. Ele sabia que depois do túmulo, depois de encerrar a vida física, havia uma eternidade. E por isso ele se preocupa. O que é que eu tenho que fazer? O que deve ser feito? Quais as atitudes devo tomar para herdar a vida eterna? Ele sabia que existia a vida eterna como a morte eterna. Por isso é que ele queria a vida eterna. Então quero chamar a sua atenção, você que por providência divina está nos acompanhando, que quem sabe ainda não tem a experiência de salvação, que ainda não tenha parado para pensar nessa brevidade da vida, que não tenha parado para meditar de que a vida passa tão rápido, as coisas desta vida, boas ou ruins, passam tão rápido, de sorte que precisamos. Eu chamo a sua atenção para esta verdade, você que serve a Deus, você que ainda não serve, eu chamo a sua atenção a isso. Precisamos viver o hoje como se fosse o último dia, porque na verdade ele pode ser. Não esqueça essa realidade, vivendo hoje como se fosse o último dia. Então procure viver melhor, procure agradar mais a Deus, se preocupar mais com as coisas eternas, porque as coisas materiais passam, as coisas terrenas passam, as aflições passam. O que resta é a nossa eternidade, a vida eterna com Deus. Então viva melhor. Estamos vivendo uma época de ansiedade tão grande, de inquietação tão grande. Quantas das vezes eu pessoalmente me entristeço ao conversar com pessoas, ao conviver com pessoas que a gente vê tão ansiosas pelo futuro, tão inquietas pelo futuro que a gente sabe que é incerto, um futuro que nenhum de nós temos certeza. O futuro, ele é como uma visão e o passado como um sonho. O que passou é como um sonho, a gente lembra, mas não tem mais o que fazer, não tem mais como retornar para tentar acertar aquilo que fizemos de errado. O futuro, ele é como uma visão turva em que você vê e às vezes pensa que é alguma coisa, planeja que é aquilo que realmente você parece que está vendo, mas quando chega lá muitas das vezes é surpreendido, porque é apenas uma visão. Então o que nos resta é o hoje, é viver o hoje, é aproveitar o hoje para chegar-se a Deus, para aproximar-se de Deus, porque o amanhã ele não nos pertence. Então aquele jovem, diante de estar ciente da brevidade da vida, de estar ciente da eternidade, ele lança essa pergunta a Jesus: o que deve ser feito? Quais as atitudes? Quais os procedimentos? O que devo fazer para herdar, para ter direito à vida eterna? E o Senhor Jesus prontamente lhe dispõe algumas orientações. Jesus cita alguns dos mandamentos e aquele jovem se alegra ao ouvir o que Jesus cita para ele. Nós observamos de que, ao ser indagado a respeito da vida eterna, Jesus cita no versículo 19, dizendo: tu sabes os mandamentos. Aí Jesus cita alguns dos mandamentos e diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai, a tua mãe. Jesus cita alguns mandamentos, dos mais conhecidos, mais praticados pelos judeus. E quando Jesus cita esses mandamentos, o texto vai nos dizer de que aquele jovem, ele se alegra,
poderíamos dizer que ele enche o peito com aquele regozijo, com aquele sentimento de satisfação, e ele diz para Jesus: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Em outras palavras, aquele jovem estava dizendo: eu sou uma pessoa religiosa, eu já tenho uma religião que cumpre estes mandamentos. E aquele jovem, por ter uma religião, ele fica agora, creio que, esperando um elogio de Jesus, que Jesus o elogiasse, que Jesus dissesse: parabéns, você está pronto para herdar a vida eterna, porque você é um jovem religioso. Mas o que Jesus diz para aquele jovem, a resposta de Jesus para aquele jovem expressa uma verdade que muitas pessoas não conhecem. E que verdade é essa? É que salvação é muito mais do que religião. Salvação não é de equiparar a religião. Uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser salvo. Uma coisa é praticar, participar, ser integrante de uma religião. Outra coisa é ter salvação, é ser salvo, é ter o nome escrito no livro da vida. Eu sei que estou falando para várias pessoas que são religiosas, que praticam uma religião, que são adeptos de uma religião. Mas a pergunta do Espírito Santo nessa oportunidade, através da palavra, não é se você tem uma religião, é se você tem salvação, se você sente salvação, se você sente que já é salvo na pessoa bendita de Jesus. Não adianta ter uma religião, não adianta ser praticante de uma religião e não ter o maior bem, que é a salvação. Aquele jovem fica esperando de Jesus um elogio, fica esperando que Jesus o parabenizasse por ele ser uma pessoa religiosa, um jovem praticante de uma religião, mas ele é surpreendido. Surpreendido por quê? Porque Jesus, ao olhar para ele, Jesus o parabeniza, elogia de certa forma, ele enche-se de alegria, muito bem, e aí Jesus olha para ele com o olhar de Deus, porque até então ele pensava que estava apenas diante de mais um mestre, de mais um profeta, de mais um sacerdote, um líder religioso da Galileia, porque ele não cria em Jesus como Deus, mas ele estava diante de Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, e Jesus olha para ele não com o olhar humano, mas com o olhar de Deus, que vai lá dentro do ser humano. Que uma coisa é o olhar humano vê a face, vê o exterior, o olhar humano vê o que está por fora, expresso de alegria, de tristeza, de frustração, mas que está aparente. Mas o olhar de Jesus é aquele que vai lá dentro do coração, é aquele que está olhando para você nesse momento e está indo lá dentro do teu coração, lá dentro do teu ser, contemplando aquilo que ninguém pode contemplar, que a sua família não pode contemplar, os amigos mais próximos não podem contemplar, mas Jesus está contemplando lá dentro do teu coração e sabe o que está faltando lá dentro. E esse olhar de Jesus dirigido para aquele jovem revela algo que muitos que estavam ali não sabiam. Muitos que estavam ali com certeza não estavam vendo que aquele jovem tinha apenas uma religião. Pois Jesus olha para ele e falta-te uma coisa. Eu fico imaginando esta cena, quando este jovem ele ouve isso de Jesus. Imagine a frustração de alguém que está esperando um elogio e ouve uma resposta de que está faltando ainda alguma coisa, ele fica ansioso. O que é que está faltando ainda? Será que está faltando cumprir ainda mais alguns mandamentos? Está faltando mais alguns anos de religiosidade? Está faltando uma frequência maior, uma prática maior na minha religião? Aí Jesus olha e diz: falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Vale a pena comentar ou chamar a sua atenção de que o objetivo de Jesus ali não era adquirir os bens daquele jovem ou querer que ele se desfazesse dos seus bens, até porque não é os bens que garantem salvação, que garantem vida eterna. Não, não era isso. O que Jesus queria mostrar para aquele jovem é que lá dentro do seu coração, onde somente Deus vê, Jesus não estava ocupando o primeiro lugar. Deus não estava ocupando o primeiro lugar. A sua preocupação maior não era realmente salvação.
não era realmente agradar a Deus. Tinha alguma coisa em primeiro lugar na sua vida e eram os bens materiais. Aquela situação que Jesus criou ali ao fazer essa indagação, ao dizer falta de uma coisa, foi essa afirmação, era apenas mostrar para aquele jovem que ele tinha apenas uma religião, mas não tinha salvação. Ele estava pronto para ser uma pessoa religiosa, mas não para ser uma pessoa salva. Ele estava pronto para cumprir as determinações de uma religião, mas não a vontade de Deus. E há um abismo muito grande entre ser o cumpridor de preceitos religiosos, de cumprir requisitos de uma religião e fazer a verdadeira vontade de Deus. E Jesus estava deixando claro para aquele jovem de que salvação é mais do que religião, que para ser salvo não é ter uma religião, ser salvo é ter Deus como Senhor da nossa vida em primeiro lugar na nossa vida. Quando Jesus diz, vende os teus bens, dá aos pobres e segue-me, aquele jovem, o texto diz que aquele jovem se entristeceu, porque Jesus revelou o que as pessoas que estavam ali não sabiam, que quem sabe ele mesmo não tinha se dado a conhecer, de que o que estava em primeiro lugar no seu coração eram os bens materiais. Ele estava com o coração preso nas coisas terrenas. E quantas pessoas que se encontram nessa situação? Quantos que estão nos acompanhando, você que está nos acompanhando pode fazer uma reflexão. Nós estamos lhe chamando aqui a refletir sobre a sua religião, mas a refletir o que está em primeiro lugar na sua vida. Será que realmente Deus está em primeiro lugar na sua vida? Será que realmente a sua preocupação maior é em ser salvo, em alcançar a vida eterna, porque as coisas materiais são terrenas? Ou você está preocupado com enriquecer, com ter coisas terrenas, materiais, supérfluas desta vida? Esqueceu-se por um momento que a vida é passageira, que a vida passa com seus prazeres, tudo passa, mas que o que realmente temos é a vida eterna. O que realmente temos é de aproximar-se de Deus para garantir a vida eterna, porque esse sim é um bem de valor incalculável. Aquele jovem, ele voltou triste, aquele jovem ficou frustrado, aquele jovem saiu da presença de Jesus de cabeça baixa, chegou de cabeça erguida, chegou, como a gente costuma dizer, por cima e saiu por baixo, porque pensou que estava chegando diante do homem, estava chegando diante de Deus. Pensava que era alguma coisa por ter uma religião, mas sai frustrado por saber que a sua religião não lhe proporcionava a salvação. E que o mais importante que ele precisava era a salvação. E para ser salvo, ele precisava ter Deus em primeiro lugar. Era necessário abrir mão de tudo para servir a Deus. Era necessário colocar esse princípio em primeiro lugar. Aí esse mesmo sentimento queremos transmitir para você. Qual tem sido a sua atitude diante, quem sabe, dessa singela palavra? Você é daquele que vai chegar com alegria e dizer, Jesus, eu estou pronto a abrir mão de tudo por ti, para te servir, porque entendo que as coisas materiais são passageiras, que eu vim sem nada para este mundo, que não vou levar nada dele, e o que eu quero é me abraçar contigo, é te servir, eu quero a vida eterna, eu quero viver para sempre contigo. Ou será que você se assemelhará àquele jovem? Aquele jovem preferiu sair triste da presença de Jesus do que ficar alegre e servi-lo. Que você venha a fazer diferente daquele jovem. Que você esteja disposto a entender que salvação é muito mais do que uma religião. Não é apenas praticar uma religião. Não é apenas ser um religioso. É necessário ter Deus em primeiro lugar na sua vida. É necessário que ele esteja ocupando. Deus não abre mão do primeiro lugar. Deus não quer ser o segundo, o terceiro. Ele precisa ser o primeiro. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Em tudo na nossa vida tem que ser primeiro Deus. Porque Ele é o autor da nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. Nós observamos que aquele jovem, ele tinha uma religião, cresceu praticando uma religião, cresceu preocupado quando ele diz que observava essas coisas desde a sua mocidade, quer dizer que desde a sua tenra infância,
da sua adolescência, ele vinha preocupado com os mandamentos, ele vinha preocupado com a lei, com as tradições judaicas, preocupado com os rituais judaicos, mas tinha se esquecido de que Deus queria muito mais além daquilo que ele estava oferecendo. Porque ele está oferecendo algo apenas, diríamos dizer assim, material, algo ritualista, algo que não vinha de dentro. Quando Jesus olhou para ele, viu que tudo aquilo era uma farsa, era apenas uma forma de tentar enganá-lo, a forma de tentar persuadi-lo e ele pensar que estava bem. Quantas pessoas que se encontram nessa mesma situação são religiosas, a gente encontra com uma pessoa, vai falar de Jesus, não, eu já sou religiosa, mas religião não é salvação. O que o ser humano precisa é de salvação, e salvação só em Jesus, salvação só através de Jesus. Para ter salvação, o ser humano precisa colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Que você esteja nessa oportunidade, meditando nessa palavra, que isso esteja tocando no seu coração, que você venha refletir o que eu tenho feito. Eu tenho praticado uma religião, simplesmente praticado uma religião ritualística, ou eu tenho realmente me aproximado de Deus, Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu sinto salvação, porque salvação é sentida. Como é que você tem vivido a sua vida? Quero nessa oportunidade, já concluindo, fazer um convite especial para você que nos acompanha. Queremos convidar você a nos fazer uma visita na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nosso templo central, na Avenida Cruz Cabugar, número 29, Santo Amaro, Recife, ou em um dos templos mais próximos da sua casa. Temos um templo, sempre tem um templo próximo da sua casa e você pode ir e estar ouvindo a preciosa palavra de Deus e aprendendo muito mais a respeito de salvação, que é aquilo que nós precisamos. Quero concluir orando pela sua vida, pedindo a Deus que continue lhe abençoando. Senhor, nosso Deus, soberano e maravilhoso Pai, no nome de Jesus, quero te pedir por todos esses que nos acompanham, Senhor. Tenha de misericórdia, ajuda, Senhor, em tudo, supre as necessidades e abençoa no nome de Jesus. Amém.